Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Esperamos que você continue aí conosco para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém, meu querido? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 24 a 30. Mateus, capítulo 13, versos de 24 a 30. Bem como nós também temos esse mesmo texto em Mateus 13, 36 a 43, que é a explicação que Jesus deu dessa parábola em 24 a 30. Mas antes de continuar com essa palavra, ler o texto e tal, eu gostaria de encorajar você a participar conosco nas nossas lives nas quartas-feiras às 19 horas e nos domingos às 19 horas também. Nós iremos começar, estamos programando, preparando, ajeitando tudo de maneira técnica e tal, para que nós lancemos pelo menos uma mensagem no YouTube por dia, né? Para que podermos abençoar a sua vida, sermos canal de bênção para você e outras pessoas também que desejam ou que precisam ser encorajadas pelo poder e da palavra do Senhor Jesus. Então ore por nós também, esteja conectado aí, assista às nossas mensagens no YouTube, Igreja Batista Missionária Poa RS, e lá você pode se inscrever também e compartilhar essas mensagens para outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho da Salvação. E na nossa página do Facebook, Igreja Batista Missionária em Porto Alegre, e você estará vendo não só fotos, mas também vídeos, mensagens pregadas aqui nas quartas, nos domingos. E encorajo você a participar conosco e compartilhar essa página, né? Abrir salas também com os seus amigos, com os seus familiares, porque é importante. Nós não queremos ficar famosos, não. Nós queremos que a mensagem do Evangelho fique famosa. Nós queremos divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós, nós dizemos o seguinte, que nós diminuamos e que Cristo cresça em tudo que nós fazemos aqui para a honra e glória do Senhor. E o desejo do nosso coração é que você conheça Jesus Cristo, certo? E, consequentemente, você vai também nos conhecer à medida em que nós vamos compartilhando desse nosso Jesus, ao qual nós amamos, ao qual nós agradecemos pela vida que nós temos com Ele. Pois bem, então Mateus capítulo 13, versos de 24 a 30. E nesse texto nós vemos que Jesus, ele lança um desafio a todos quantos confiam no Senhor, a todos que desejam ter uma vida plena, a todos que têm o interesse de ter uma vida diferente, não é? E Jesus fala literalmente aqui para os de dentro, ele não fala exclusivamente para os de fora. O contexto aqui é para pessoas que estão seguindo o Senhor Jesus. E pensando em seguir Cristo, falando em discípulos, aqui Jesus tinha vários discípulos. Ele tinha aqueles 12, ao qual ele compartilhava todas as coisas de maneira mais específica, e também a todos os outros discípulos, que era aquela multidão que o acompanhava, né? E, amados, aqui é o interesse da palavra de Deus, que quando ele falava para a multidão, ele falava em parábolas, ele falava de maneira assim, de uma maneira em que eles teriam que buscar saber mais, né? E aí, naturalmente, quem fazia isso? Eram os discípulos, os 12, os de perto, aqueles que queriam conhecer mais, né, a Jesus e os seus ensinamentos. A mesma coisa se dá para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ouvem a palavra, muitos ouvem e deu, né? Foi bom para aquele momento e passa. Outros ouvem a palavra, não é? E desejam mais dessa palavra, porque abre uma curiosidade, porque inicia algo de interesse
nessas pessoas e elas vão buscar se aprofundar ainda mais no que Jesus quis dizer com aquela palavra. E nesse caso aqui, os discípulos. E se você perceber, Jesus aqui, ele já vem ensinando sobre semente. Ele já vem contextualizado, né? Ele já usa o contexto em que eles vivem, que é semente, campo, plantação e tudo mais, terreno, né? Espinho, pedras, né? Aves. E aí ele já vem o capítulo 13 de Mateus começa com a parábola do semeador. E aí ele também trabalha essa ideia a partir do versículo 24, onde não só existe uma semente boa, mas também junto daquela semente boa tem as ervas daninhas, né? E podemos trazer isso para o nosso contexto. E no nosso contexto exato agora, nós estamos vivendo um isolamento social, tempo de isolamento, tempo de pandemia, um vírus que tem assolado o mundo e tempo de crise mundial. A crise mundial ela não só fica no âmbito de pandemia de um vírus. Ela não é só uma crise de saúde, mas é uma crise econômica, porque tem que comprar remédio, tem que fazer vacinas, tem que descobrir e gasta-se muito nisso. Uma crise existencial, ou melhor, uma crise política, porque aí um quer saber mais que o outro, um quer levar vantagem, e aí acabam se degladiando para poder terem um resultado e e ganharem nas eleições no futuro. Isso culmina numa crise existencial nas pessoas, aonde elas não têm mais norte, a quem ouvir, a quem seguir, o que pensar, a quem falar, com quem conversar, aonde pelo isolamento a gente não tem mais amigos pertos. Os nossos amigos, ainda mais agora, os nossos amigos eles são virtuais. Os nossos relacionamentos são 95 para mais da porcentagem de relacionamento virtual, aonde taxas, por exemplo, de crescimento negativos, eles são exorbitantes. Ou seja, por exemplo, divórcios, 900%, 900% do que já existia. Ansiedade, 1500% do que era real. Uma taxa para lá de enorme. Filhos, família desfeita, mais de 100% de uma proporção que era 50% ou 40%. Então nós vemos que existem situações deploráveis, sem contar individualmente falando, sem contar que as pessoas hoje, elas estão extremamente medrosas, elas estão com medo de tudo o que possa acontecer, elas estão com medo de perder dinheiro, elas estão com medo de perder status, elas estão com medo de perder a própria vida. E como se não bastasse, as pessoas estão ficando, como diz a gíria no Rio Grande do Sul, elas estão enlouquecendo, elas estão enlouquecidas. Por quê? Porque elas acabam se apegando a coisas que não são eternas. Acabam se apegando em situações que são passageiras. Acabam se apegando a coisas que não traz benefício algum, acabam se envolvendo em circunstâncias que não têm mais retorno. Por exemplo, as drogas, que só Jesus pode tirar uma pessoa das drogas. A pessoa começa a tomar remédio para a ansiedade, ela acaba ficando cada vez mais dependente, aquilo lá não está resolvendo e ela se enfia ainda mais nas drogas. As pessoas estão buscando em amizades a sustentação para suas vidas momentâneas. As pessoas estão, nesse momento, buscando prazeres, porque elas não têm mais norte, elas não têm mais ideia
do que recorrer, aonde buscar. E nesse tempo, tantas coisas têm acontecido que nunca imaginamos que, em meio ao caos, as maravilhas podem acontecer e nos mostrar que Deus não está desatento ao que acontece no mundo e, principalmente, o que acontece na vida dos seus filhos. Ou seja, os filhos de Deus estão sendo beneficiados em meio ao caos. Amém? Os filhos de Deus estão sendo destacados em meio à destruição. Amém? O mundo está acabando. Acredite você ou não, o fim dos tempos é agora. Acredite você ou não, nós precisamos falar sobre o nosso futuro. Acredite e aceite ou não, você precisa tomar uma decisão na sua vida e saber que essa vida aqui na terra vai acabar. Aí você vai perguntar, você vai dizer talvez, eu acredito na vida após a morte. Eu também acredito na vida após a morte. Sabe por quê? Porque essa vida aqui, ela vai acabar. Eu vou viver na eternidade com o meu Senhor Jesus. A Bíblia diz que o meu corpo, esse corpo físico, ele vai acabar. E aí, quando eu estiver com Jesus, o meu corpo vai ser transformado em espiritual. E aí eu vou passar a viver a eternidade com Jesus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas o sofrimento que aquele ou aquela, a situação que está vivendo aqui hoje, a prova que está passando por isso ou por aquilo, uma situação constrangedora hoje, é porque ela, num outro tempo, ela vivia no sofrimento e agora está colhendo. Eu vou dizer uma coisa para você, e é também um assunto da nossa palavra hoje. Talvez tem coisas que você não sabe, e é uma palavra também que nós lembramos da mensagem passada, que você talvez não saiba, porque você não tem domínio sobre isso, mas o seu passado, não o seu passado que você viveu, mas os seus antecedentes abriram situações, abriram vidas, abriram oportunidades, abriram portas que você não sabe, mas esteja talvez alcançando você hoje. E aí, quem sabe, talvez seja a explicação do seu sofrimento, ou a explicação da sua dor, ou a explicação da sua dificuldade de entender Deus. Abra seu coração em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor preserva cada um de nós com o seu amor incondicional e com o seu amor verdadeiro. Como também Ele revelará o seu juízo final, no final de tudo. Ele vai revelar o seu juízo. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Essa palavra diz o seguinte: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Sabe o que Deus está falando aqui para Jeremias, um profeta dele? Olha, proclame a minha verdade, seja ela boa ou não. Proclame as minhas verdades, cause ela benefício ou destruição, não importa, mas eu cumprirei a minha palavra. Às vezes você pode receber uma palavra da parte de Deus de que você será prejudicado se continuar pecando como estás. E Ele vai cumprir a palavra dele. Deus não é mau, Ele é justo. Como também você pode receber uma palavra de bênção, você pode receber o benefício de andar fielmente ao Senhor. O Senhor promete na sua palavra: a todos os que seguem, servem, amam e bendizem o nome do Senhor, serão encontrados firmes nos céus. E essa palavra de Deus ao profeta era para alertá-lo de que ele não deixaria de cumprir nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras, independente dos tempos e gerações. Ou seja, até o final dos tempos, ele cumpriria o que ele disse. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus também diz, em Números capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele faz essa indagação para qualquer pessoa. E quem tem coragem para responder à altura? Quem tem coragem para dizer, não, mas Deus falou e não cumpriu? Quem é você para perguntar isso, para falar isso?
Se Ele na sua palavra diz uma coisa, e Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a esperança que você tenha, Ele cumprirá. E pensando nisso, eu quero compartilhar com você algo que para os nossos corações e que as nossas vidas precisam no final dos tempos. Entendendo que Jesus, Ele vai vir buscar os seus escolhidos. Jesus virá buscar a sua igreja. E para que isso aconteça, precisamos entender também como Ele fará isso. Qual o critério do Senhor Jesus em relação a nós e o que Ele espera de cada um de nós. Para isso, nada mais oportuno do que a sua própria palavra. Para isso, nada mais oportuno do que da própria palavra de Jesus extrairmos as verdades que Ele realmente deseja que nós entendamos aqui nas Escrituras. E o texto diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Queridos, aqui, essa passagem, bem como todas as outras anteriores, no mesmo capítulo, fala do final dos tempos. Fala do que Cristo irá fazer, ou o que irá acontecer quando Ele estiver na terra. E em outro endereço da palavra de Deus no Evangelho, pergunta o seguinte: quando o Filho do Homem vier, por acaso Ele encontrará fé na terra? Mas sabe, fé todo mundo tem. O que a palavra de Deus está expressando ali, está dizendo, porventura ele vai encontrar fé direcionada em Jesus Cristo, o único Senhor? Porventura ele vai encontrar os seus filhos firmemente guardados, firmemente atentos? Porque esse mesmo episódio onde ele diz essa palavra, ele também diz que nós precisamos estar preparados para estar de pé diante do Senhor. Queridos, olhando para o texto, Jesus ensina algumas verdades que nós devemos considerar para esse tempo do fim. Mais uma vez repito, nós estamos no final dos tempos. Você precisa pensar na sua vida, você precisa pensar nas suas escolhas, você precisa pensar em o que Deus é para você e o que você é em Deus, ou o que você deseja ser em Deus. E o que temos agora é a oportunidade de escolher o que queremos, como viveremos daqui para frente, até nos encontrarmos com Jesus. E não temos muito tempo para fazer os ajustes e mudanças necessárias em nossas vidas. Você não tem tempo para fazer ajustes. Então comece agora, comece hoje, pense para ontem sobre a sua vida. O que você está sendo, o que você está querendo, o que você está projetando, o que você está almejando da sua parte ou da parte de Deus a ti. E a primeira coisa que eu vejo no texto aqui, e quero desafiar você também a enxergar com os olhos da fé na palavra de Deus, é o valor recebido das mãos do Senhor. O texto diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Meu querido, o valor aqui é a boa semente. Você não recebeu nada de ruim da parte de Deus. Você não é nada de ruim por Deus. Pelo contrário, o Senhor, Ele te deu tudo o que é de melhor.
tudo o que você precisa para o melhor. A intenção do Senhor é que o mundo seja influenciado pelo seu amor e Ele irá usar cada um dos seus filhos para isso. Se você tem gozado de boa vida, se você tem experimentado coisas preciosas da parte de Deus, é porque o Senhor deseja isso para a sua vida. E do contrário, se você tem falta de alguma coisa da parte de Deus, Ele pode te dar. Então recorra a Ele, busque a Ele, experimente andar com Ele, se interesse pelas coisas do Senhor. Ele deseja usar a sua vida. Ele não quer só te dar. Ele quer usá-la para o benefício das outras pessoas, para que as outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sintam o amor de Deus, para que outras pessoas sintam o vigor que há na vida com Deus. Jesus aqui no texto, ele mostra o valor que cada servo dele tem e a sua importância nesse mundo. Você é importante para Deus. Você é importante no que está fazendo para Deus. Você é importante para influenciar. Sabe que Deus tem, Ele nos presenteia o poder da influência, o poder dos recursos financeiros e o poder da vida, do vigor da vida plena. Ele quer que você aproveite o poder de ser filho de Deus, de influenciar e brilhar nesse mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que você pode ser a luz do mundo. Para os filhos, ele diz: você é a luz, você é o sal. Para quem deseja ter Jesus, você pode ser luz e você pode ser sal. Devemos entender que uma vez que fomos resgatados por Jesus dos caminhos de morte, pense nos caminhos de morte que você estava vivendo. Pensa nos caminhos de morte que você ainda possa estar vivendo sem ainda conhecer melhor Jesus. Pensa nos caminhos que Deus tem te livrado. Pensa nas coisas que você já foi livre. Pensa nos caminhos ao qual você era induzido pelo inimigo das nossas almas e agora o Senhor te resgatou de lá. Ele te deu vida. Ele te deu vida plena. Pelo sacrifício na cruz ele fez isso. E é porque nós recebemos uma nova chance de viver e mostrar isso. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele te amou. E Ele se entregou por você para que você não mais vivesse essa miséria que até então estava vivendo, ou que se está vivendo até aqui. Em nome de Jesus, escolha não mais viver. Uma vez recebida uma nova vida, não deixe que o inimigo atrapalhe isso, porque a Bíblia diz que o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir tudo o que foi lhe dado em amor. Jesus conquistou a sua vida em amor. Não negligencie, não jogue fora isso não. Como que você tem recebido o que Deus tem te dado? Como? Que valor você tem dado ao que Jesus fez por você? E por causa disso, hoje é motivo de nós estarmos vivos, de pé, com vida plena. Uma segunda coisa que eu vejo no texto aqui, eu gostaria também que você conseguisse e pudesse enxergar, é que além de o valor que você recebeu da parte de Deus, você recebeu valor, agora você tem um valor. Vigie sempre, porque é um tesouro que está nas suas mãos. Vigie sempre. Os versos 25 e 26. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quando temos algo de valor, a nossa primeira atitude é cuidar com todo zelo e atenção
do que temos como valioso. No caso aqui do texto, o Senhor conquistou na cruz a vida preciosa e abundante que nós vivemos. A boa semente foi plantada num terreno fértil. É preciso estarmos atentos para que nada nem ninguém venha causar nenhum dano. É preciso ficarmos vigilantes a todo o tempo. Jesus está ensinando que não podemos dormir, não podemos vacilar, não podemos titubear, não podemos falhar no cuidado do campo. A plantação precisa ser regada, ser cuidada, ser velada, porque existe a possibilidade do inimigo das nossas almas vir e semear sutilmente o que não é bom. E quando ele vem e semeia o que não é bom, o que não é bom, cria raízes para todos os demais males. E eu e você não podemos deixar que isso aconteça. Porque eu recebi uma boa semente. Da parte de Cristo vem tudo que é de bom. Quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, tudo que de ruim que aparece pode infiltrar, pode ser sutilmente plantado junto das coisas boas que você tem. E a palavra de Deus mostra isso de maneira muito clara. Muitas pessoas, elas querem viver de maneira sadia espiritualmente, mas não vigiam áreas importantes das suas vidas. Sabe que querem o melhor para as suas vidas, desejam verdadeiramente o melhor, almejam o melhor, mas não conseguem vigiar áreas importantes das suas vidas e continuam vivendo sem perceber que há brechas abertas. Meu querido, presta atenção numa coisa: você precisa estar vigilante, e quem pode te auxiliar, quem pode te ajudar nisso é o Espírito Santo. Ele sonda os corações e ele sabe muito bem que quando você está vulnerável, somente ele pode te dar uma visão ampla do que está acontecendo. A semente é boa, pois bem, só que ela fica infértil quando você ocupa o lugar dela, ou pelo menos atrapalha o crescimento dela. Às vezes a gente quer plantar uma semente, né, de um fruto lá, de algo que a gente gostaria que lá na frente desfrutar desse benefício, desse fruto, e aí nós não regamos, nós não adubamos, nós não ficamos lá cuidando, nós não velamos por aquela planta, e aí queremos que ela dê fruto ou queremos que ela germine. Mas como germinar algo que não foi cuidado? Como ter uma árvore frondosa se eu não cuidei do início dela? Como que você quer uma vida sólida em Cristo se você não cuida e vela pela sua vida espiritual? Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, versículo 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. E aí? Ele pega você de surpresa. Jesus vai voltar como um ladrão, a Bíblia diz. Ladrão você espera? Você espera ele chegar? Não. Ele vem de supetão, ele vem sem avisar e pega-nos de surpresa. Jesus, ele deseja ver fé na terra. Você está exercitando a sua fé? Você está alimentando a sua alma? Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Traduzindo para as nossas vidas hoje, atualmente, nesse tempo de isolamento, no século 21, ano 2020, sentimentos guardados por muito tempo, ofensas que não foram esclarecidas, que não foram removidas do nosso coração, palavras malditas, falta de perdão, decepções, e quando menos esperam, o inimigo vem e causa danos que levam muito mais tempo para reparar. Essas são as ervas daninhas, aonde eu não vigiei, aonde eu estou vivendo aquele amor, né? Vivendo aquele momento. Esse é o meu momento com Deus, mas não está vigiando as portas dos fundos, não está vigiando o coração,
não está vigiando a mente, e Satanás lança 24 horas por dia, 7 dias da semana, tentações, problemas, preocupações, ele lança provocações, ele lança uma série de coisas na sua mente, e se você não estiver preparado para servir, preparado com a palavra de Deus, não estiver preparado, fortalecido em oração, você cai, você cede à tentação, você não consegue se defender. O inimigo, ele vem com força, e você e eu precisamos estar preparados. São questões sutis demais para identificar logo. Por isso precisa ter o quê? Tempo de oração com Deus, tempo de relacionamento com o Senhor. Se eu não estou conseguindo identificar o que está rondando, está pairando sobre a minha vida, eu preciso pedir: Deus, me mostre, Senhor, me leve a enxergar as ameaças que estão ao meu redor. Não estou querendo dizer que você vai sair para trabalhar e começar a procurar diabo em todo lugar. Não é isso não. É você estar vigilante com o que Deus te deu. Deus te deu vida, vida plena, vida abundante. Você precisa ser vigilante quanto a isso. Isso é uma boa mordomia. Você precisa cuidar. Sabe que Deus tem feito 2 coisas importantes nesse mundo, nesse último tempo. Ele tem falado fortemente com os seus filhos, ou seja, a sua igreja, preparando, alertando a sua igreja. E quem não conhece Jesus, aquelas pessoas que são isoladas da vida de Deus, ele quer trazer para perto. E como que você acha que ele vai trazer para perto? Vai descer um anjo aqui, vai levar essas pessoas a conhecerem a Cristo? Não. Você, meu querido, você, igreja de Jesus, você, crente, é o que vai influenciar essas vidas. Você vai abrir a sua boca e vai cantar. Você vai abrir a sua boca e vai proclamar. Você vai abrir a sua boca e vai dar uma palavra abençoadora, uma palavra de graça. E a pessoa vai entender a voz de Deus. E o inimigo vem com situações muito sutis. Então é preciso um exame íntimo, profundo. Como que está a sua fé? Como que está o seu relacionamento com Jesus? Você não tem tempo para ficar brincando de ser crente. Você não tem tempo, você precisa aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 17. Meu amado, o texto mostra que há resultados do que foi plantado de bom, mas também aparece o que não foi plantado. Aqui na palavra, o inimigo veio e pela um lapso de desatenção, de não ter vigiado, ele veio, plantou algo que não é do Espírito Santo de Deus, porque você estava vulnerável, porque você abriu brechas, porque você não vigiou. Um desvio de caráter, por exemplo, um legado de doenças e morte que não são visíveis. Você precisa identificar, e essas coisas são extremamente profundas. Você precisa pedir ao Espírito Santo para vasculhar sua alma. Preste atenção em nome de Jesus. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, existe algum legado que os meus antepassados causaram, abriram portas lá atrás, Senhor, que eu não consigo entender por que eu sofro tanto de dores, por que eu sofro tanto, Senhor, por que eu estou sozinho, por que eu estou sozinha, por que eu não tenho mais vigor na vida, por que eu não tenho mais sucesso, por que a minha vida não deslancha, por que as coisas não dão certo para mim, Senhor, me mostra. Muitas pessoas estão perguntando, muitos crentes estão perguntando isso. Você precisa voltar lá atrás. Sabe que para Deus operar uma grande bênção na sua vida, você precisa reparar os caminhos tortuosos. Você não causou isso. Você não é responsável por isso. Porém, você precisa fazer que nem os grandes homens de Deus. Daniel, ele pediu perdão pelo fato do povo de Deus ter pecado contra Deus. Josué fez a mesma coisa. José fez também o povo se arrepender dos seus pecados causados contra Deus. Neemias, para construir um novo muro
para a cidade de Jerusalém, ele precisou reparar os danos, confessando os pecados do povo de Israel, e em 52 dias, tempo extremamente recorde, construíram um templo enorme, um muro enorme da cidade de Davi. Davi, para reparar os danos causados pelo pecado, ele precisou pagar um preço de morte. Perdeu um filho. Amados, você precisa perder alguma coisa para ganhar. Você precisa dar a Deus o privilégio de ministrar vida em você. Esses danos que você tem trazido da infância, da geração passada, da geração antes da passada, anterior, você precisa trazer à tona. Mas isso aí vai causar muita dor, muito problema, muito trabalho. Se você não quer ter trabalho para reparar, você vai ter trabalho para viver. Isso é muito sério. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8 e 9. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plantem 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha estarão contaminados. Sabe o que esse texto quer dizer, meu querido? Está falando no contexto de não permitir que nada, vigiar, para que nada seja motivo de você ter culpa de sangue. Para que você não tenha motivo de ser culpado ou ser o alvo para Satanás ficar cobrando de você algo que nem você mesmo sabe que possa ter. Um legado de morte, um legado de sangue, um legado de problemas familiares, um legado onde você não sabe, mas aconteceu com seu avô, aconteceu com seu pai, consequentemente está acontecendo com você. Mas o que está acontecendo comigo? Você precisa deixar Deus te mostrar. Por isso, vigie, porque, como eu falei na semana passada, não basta você levantar a mão. Quando você levantou a mão, você tem que entender também que você está entregando tudo, todos os seus passos e todas as suas gerações antes de você. Deus, me mostra o que vem atrás para eu poder reparar, em nome de Jesus. E em terceiro lugar aqui que eu vejo nesse texto e gostaria que você também pudesse enxergar, identifique as ações do inimigo. Identifique as ações do inimigo. Aqui eu não estou pregando sobre o diabo, eu estou pregando sobre Jesus, a sua palavra que abre a nossa mente em relação ao inimigo das nossas almas. Então, identifique as ações do inimigo. Olha o que o texto diz: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Sabe o que isso nos ensina? Você precisa vigiar e ver se existe um legado que foi iniciado em outros tempos atrás, quando você nem existia, e que precisa ser rompido imediatamente, para que o inimigo não tenha vez na sua vida, para que o inimigo não interrompa a sua vida bem-sucedida de paz no Senhor. Você precisa romper para que o inimigo não tenha acesso livre na sua vida. E dentro dessa perspectiva, o inimigo das nossas almas, ele trabalha fortemente para que nós tenhamos uma vida de contínuas derrotas. Entenda isso, o inimigo das nossas almas, ele trabalha fortemente para que nós tenhamos uma vida de contínuas, de sucessivas derrotas, onde você não consegue se levantar, onde você fica em dúvida para tudo que acontece nessa vida. Em nome de Jesus, não deixa
que isso aconteça. Identifique as ações do inimigo. E quando nós lemos aqui no verso 27 ao 29, nós vemos pelo menos 3 ações que o diabo ele tenta. E você precisa ficar atento quanto a isso. Primeira coisa, letra A, ele gera inquietações. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Eles ficaram inquietos, mas nós plantamos uma boa semente. Mas e agora? O que a gente faz? Tinha boa semente? Não tinha? Foi plantado o que aqui? O nosso chefe, ele plantou algo bom aqui. Mas está crescendo coisas diferentes ali, está crescendo coisas além do que nós plantamos. Né? O inimigo, ele gera inquietações dentro da nossa mente. Ele faz com que a gente fique pensando, ele faz com que a gente fique tentando procurar em lugares que nunca vamos encontrar uma solução. Aí eu vou procurar num amigo, eu vou procurar num outro amigo, eu vou procurar num relacionamento, ou então eu fico tão inquieto, querendo uma resposta, que eu vou, por exemplo, jogar cartas. Eu vou, por exemplo, atrás de uma necromancia, de um jogo de búzios. Eu vou também no horóscopo, e aí eu vou ver lá qual é o meu dia, o que está preparado para o meu dia, que são caminhos que não se encontra Jesus lá. A Bíblia, eu falo isso e também te digo que você precisa olhar lá em Isaías capítulo 8. E lá fala sobre isso que eu estou dizendo, que não encontra nada em feitiçaria, em idolatria, só se encontra em Jesus o sentido de uma vida plena. O inimigo gera inquietações. O diabo sempre irá levantar questões que vai te deixar inquieto e aflito com o objetivo. Sabe qual é o objetivo dele? Tirar a sua paz e trazer transtornos de diversas maneiras, em diversos momentos da vida. Uma outra coisa que o inimigo tenta, uma ação que ele também age, levanta dúvidas. Meu querido, minha querida, olha o que o texto diz. Então, de onde veio o joio? Então, de onde veio o joio? Então, por que será que eu perdi o meu casamento? Por que será que não deu certo aquele relacionamento? Por que será que eu perdi a minha casa? Por que será que eu perdi tanto dinheiro? Por que será que eu não consigo ir bem na vida? Por que será que as pessoas não gostam de mim? Por que será que eu não consigo me relacionar? Por que será? Por que será? Você precisa deixar Deus vasculhar a sua alma. Você precisa deixar Deus mostrar para você por quê. Satanás sempre irá lançar dúvidas e, consequentemente, vai gerar insegurança e insatisfação e tudo o que seja negativo para que nós não tenhamos um caminho limpo, para que nós não tenhamos uma visão ampla das bênçãos do Senhor, uma visão do que realmente fazer. Ele vai sempre colocar coisas no caminho, ele sempre vai jogar lixo no meio do caminho. Preste atenção. E em terceira coisa que tem dentro dessa identificar as ações do inimigo, ele também nos induz à precipitação. Olha, os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Você imagina que quantas situações você já se enfrentou, você já se viu fazendo coisas que não eram para ter sido feitas e hoje você recebe consequências. Imagina se esses homens aqui fossem lá perguntar para o chefe, né? O senhor quer que a gente tira? E ele dissesse: vai, tira. Eles iriam tirar também o trigo. Porque não era tempo da colheita, meu querido. Você já viu como é que é um joio? O joio se chama cisânia. É uma erva daninha que ela é quase idêntica ao trigo. Quando eles crescem, eles têm igual tamanho. Quando está pronto para a colheita o trigo, a mesma forma está pronto para ser removido o joio. Porque o joio é uma praga.
O joio é um parasita. O joio, ele só quer crescer junto ali para poder ter vida. E aí, quando é removido, é difícil distinguir o joio do trigo. É necessário, sabe o quê? Por isso que Jesus colocou essa parábola. Ele falou muito bem, ele foi maravilhoso em nos ensinar isso. Porque você precisa ter olhos espirituais para perceber o que é de Deus e o que não é. Para perceber na sua vida o que vai vingar pelo poder que há no nome de Jesus e o que não é para vingar, que é de Satanás. E no joio, entre a comparação, embora sejam duas plantas ou duas plantações diferentes, um de cada espécie, eles são idênticos, quase idênticos. E aí, na hora da colheita, você consegue sentir o grão do trigo, mas você sente palha do joio. E sabe como que também é separado o trigo quando é colhido? Depois que é colhido lá, né? A ordem aqui do Senhor, do dono do campo, é: você recolhe os joios, amarre-os para fogueira, para serem queimados. O joio vocês guardam para serem colocados no celeiro. Há uma distinção, né? E aí, o que acontece? Quando acontece de serem separados, porque Jesus fará isso, você vai ver que há uma forma de Deus tratar as coisas. Lá no capítulo 3, versículo 12 de Mateus, está dizendo lá sobre a separação do trigo, né? Onde o trigo ele é lançado de um lugar para outro e no trajeto o vento tira a palha. E naturalmente, quando se vai acumulando o trigo de um lado, a palha vai ficando no outro lado. Jesus fará isso. E aí essa distinção ela é muito natural. Quando você segue a Jesus, quando você ama Jesus, quando você busca Jesus, quando você se dedica a Jesus, Ele vai te separando de todas as outras coisas que vão sendo prejudiciais, que são prejudiciais. E aí, queridos, o inimigo, por último, ele nos induz à precipitação. Não caia nas precipitações. Primeiro, espere pelo Senhor, ore ao Senhor, busque a Deus e espere pelo que Ele vai fazer. E se Ele não te der a direção, não se adiante, não faça. Quando você está com dúvida, quando você está inquieto, inquieta e preocupado, a tendência é ser precipitado em tudo. Isso vai resultar numa vida atribulada e mal-sucedida. Porque nada se define, porque nada se assenta. Suas ações são impensadas e imprudentes, causa mal-estar em todos os seus relacionamentos e em todos os ambientes. Pela precipitação, olha o que o diabo faz, hein? Vigie e identifique as ações do inimigo. O dono do campo, ele identificou, foi o inimigo que plantou. E o dono do campo também foi prudente e falou assim: não tire agora, espere um pouco. E quando Jesus disser para você assim, parar um pouquinho, espere o meu sinal, espere pelo sinal dele, seja obediente, seja submissa à vontade de Deus. E por último, eu vejo aqui no texto, e gostaria também que você enxergasse dessa maneira, não porque eu quero, mas porque eu creio que o Senhor Jesus nos faz enxergar a sua palavra. Prepare-se para Deus. Prepare-se para Deus. Não fica brincando, não fica gesticulando, não fica olhando para o lado, não fica brincando com o outro, não fica mexendo no outro, não fique atrapalhando a bênção do outro. Não pare de olhar para Jesus. Se prepare para Deus. O texto diz: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Estamos num tempo de muitas incertezas
Estamos num tempo de muitas dúvidas. Nós estamos num tempo de crises, onde as pessoas não sabem mais o que fazer. Não tenho dúvida de que o inimigo tem se aproveitado desse tempo. Eu não tenho dúvida de que o inimigo tem se aproveitado desse momento na vida das pessoas e infiltrado, influenciado e malignamente levado-os a desviar do caminho eterno. Eu não tenho dúvida também que Deus está atuante nessa terra. O mundo está bem perdido e desesperado em busca de esperança. Mas eu creio também que Deus está se movendo. As pessoas estão desenfreadamente desejosas de encontrar uma solução para suas vidas. Elas estão desenfreadamente desejosas de encontrar uma saída no final desse túnel. Elas querem uma solução para os seus questionamentos. Mas também não tenho dúvidas de que Jesus está voltando e vai querer se encontrar com aqueles ao qual Ele tem preservado em meio a todo esse desequilíbrio. Eu tenho certeza, eu posso dizer aqui, eu quero proferir as palavras do Senhor que está lá em Jó, capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre essa terra. Oh, meus queridos, fique focado nisso. Saiba que Deus está aplanando os caminhos para que eu e você possa passar sem nenhuma turbulência. Ele tem a solução para os nossos problemas. Ele não vai te dar dinheiro para você pagar e quitar suas dívidas. Ele vai te dar condição e inteligência para você poder preparar, para você poder pensar no que fazer. Se você está esperando algo importante acontecer na sua vida, Ele vai te dar meios. Mas se você estiver conectado com Ele, se você estiver realmente interessado nessa mudança, eu não tenho dúvida de que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida de que Ele vai abraçar todos aqueles que perseveraram até o fim. Todos aqueles que foram preservados em fidelidade. Ele vai dizer: olha, eu te amo. E eu creio que vai acontecer como o texto também descreve lá nos versos 41 a 43. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meu querido, essa palavra aqui, ela é uma palavra profética, é uma palavra do final dos tempos. É uma palavra para hoje. Quando eu leio que Jesus, Ele vai mandar os seus anjos tirar do seu reino, ou seja, do meio dos filhos do reino, Ele vai tirar também os filhos do maligno. Ele vai tirar também aquelas pessoas que têm atrapalhado o crescimento da obra do Senhor aqui na terra. Ele vai tirar do meio do caminho os que fazem pessoas fiéis tropeçarem. Esses serão tirados do caminho. Os que impedem outras de conhecerem a Cristo serão tirados do caminho. E quando eu leio que essas pessoas serão lançadas na fornalha, é como a palha, vai ser queimado, não vai resistir. O Senhor fará a separação dos que são filhos do seu reino, dos filhos do maligno. Ele vai remover tudo o que faz tropeçar e desviar da verdade. Este é o tempo de você continuar vivendo como você está vivendo em santidade, ou decidir como quer viver daqui para frente. É o tempo de você escolher se vai continuar vivendo na miséria, na malignidade, no engano, na idolatria,
que você está vivendo, ou decidir viver uma nova vida daqui para frente com Jesus, livre, santa, guardada pelo Senhor. E quero dizer para você uma coisa: não há opção de viver em cima do muro. Não existe essa opção. Ou você é ou não é. Ou você quer ou você não quer. Ou você deixa Jesus ser o seu Deus, ou o inimigo possuirá o lugar sem pedir permissão. Deus é maravilhoso porque Ele não arromba o seu coração. Ele não é grosseiro a ponto de tomar o lugar sem ser chamado, sem ser autorizado. Mas o diabo faz isso porque ele encontra brechas, porque ele encontra vulnerabilidade em alguma área da sua vida e ele entra. E ele tem capacidade para alojar. Não permita isso, não. Não permita isso. Não permita isso na sua vida, no seu coração. Não permita isso na sua família. Não permita isso na sua geração. Não permita, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo tomar o lugar que é de Jesus. Não permita que o inimigo se apresse e tome o lugar de quem deve tomar o lugar que é Jesus. Olha o que a Bíblia diz também em Mateus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto aqui ele deixa muito claro e nos mostra qual a direção que devemos tomar. Nos mostra o que devemos escolher. Eu quero muito receber aquele abraço de Jesus. Eu quero muito receber a recepção de Jesus. E sabe como que eu vejo isso? Que quando eu estiver na presença de Jesus assim, Ele vai ter o maior prazer de me apresentar o seu reino celestial. Aonde Ele vai dizer assim, ó, meu querido, eu quis que você experimentasse só um vislumbre na terra da minha paz, da minha graça, do meu amor, do meu reino. Mas aqui, meu filho, olha, primeiro me dá um abraço e pode entrar. Você é bendito aqui, você é bem-vindo aqui. Recebam a herança que você tanto lutou na sua vida. Essa herança está desde a criação desse mundo para você. Eu guardei para você. Esse é o prêmio para você. Foi preparado para você. E o presente da tua fidelidade está aqui. Fosse fiel no pouco, que foi aquela vida que você viveu na terra. Agora eu vou te colocar no muito, que é para sempre. É eterno. Desde o princípio,
desde o princípio. Desde o princípio. Ou você deixa Jesus ser o seu Deus, ou você não vai ter vida. Escolha a vida. Semeie a vida. Em nome de Jesus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, em meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, em meu coração. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Sabe que quando eu falo, penso sobre final dos tempos, quando ouço músicas como essa, às vezes eu penso assim: Deus, o
Senhor já pode voltar. Porque a gente se cansa, né? Nós nos cansamos de toda essa vida. Nós nos cansamos de ser afligidos. Nós nos cansamos de nos preocupar. Nós nos cansamos com tanta coisa nesse mundo que, de fato, nós temos vontade de descansar. Mas eu quero dizer para você que o nosso único descanso que satisfaz toda a nossa vida é o descanso de Jesus. Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 11 fala que nele nós encontramos descanso para nossa alma. Às vezes as pessoas procuram descanso em todos os lugares e todas as formas de descanso, mas não descansam. Elas continuam atribuladas. O que de fato está precisando é do descanso para a alma. Descansa no Senhor Jesus. Que a sua alma esteja totalmente descansada nele. Que você possa entender isso, não porque eu quero que você entenda, mas porque Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe o cansaço que você tem tido todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você também. Eu não vou me cansar de pedir a Deus por você. Eu vou gastar minha vida para que você encontre Jesus. A minha oração é que você receba Jesus. A minha oração é que você que está me ouvindo, que não tem ainda a plenitude do Senhor, para você que não sabe quem é o Espírito Santo, a minha oração é para que você conheça-o e você não vai se arrepender, em nome de Jesus. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Aleluia. Continua sendo encorajado você a se conectar conosco. E podemos dizer para ti também que o tempo está acabando. Se você ainda não tomou uma decisão para Jesus, para andar com Ele, para viver com Ele, esse é o tempo. Não espere acabar. Aceite o desafio de receber Jesus no coração e nunca mais viver sem paz. Nunca mais viver sem entendimento, sem discernimento. Nunca mais viver morto, mas viver com vida plena. Um grande abraço a você. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar o seu rosto sobre cada um de vocês, de nós, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, que é eterna. Uma semana especial para cada um de vocês que nos ouve, para cada um dos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado e edificado com essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente
e possa mudar a cada dia o seu coração.